Olá, eu sou Gustavo Rodrigues e vou fazer a apresentação do meu projeto de iniciação científica, o qual foi intitulado Riqueza e Composição de Espécies de Aves em 5 Praças da Área Urbana da cidade de Santarém, no qual fui orientado pelo professor Edson Varga Lopes. A urbanização é um processo de concentração populacional humana. Esse processo tende a atender às necessidades das populações humanas ao redor do mundo. No entanto, traz consigo alguns efeitos negativos sobre a biodiversidade, principalmente por causar a homogeneidade do ambiente. Dentro de áreas urbanizadas ou antropizadas como as cidades, as áreas verdes ou naturais ficam restritas a locais como parques e praças públicas. Essas áreas verdes ou naturais, como os parques e praças, conseguem ainda atender às necessidades de alguns organismos que estavam ali presentes no ambiente, como, por exemplo, as aves, que são considerados um dos melhores bioindicadores da qualidade ambiental e, por isso mesmo, são utilizados em vários estudos para se ter uma relação de o quanto a urbanização ou as ações antrópicas estão influenciando ou afetando negativamente um determinado ambiente. No que diz respeito às aves, as chamadas generalistas, como por exemplo o pombo doméstico e o bem-te-vi, aves bastante comuns aqui em Santarém, se dão melhor, conseguem prosperar melhor do que as chamadas aves especialistas. Isso porque elas possuem uma capacidade adaptativa muito maior. Bom, esse trabalho teve como objetivo caracterizar a riqueza de espécies e a composição das assembleias de 5 praças na área da cidade de Santarém, além de comparar a riqueza de espécies entre as áreas e verificar a relação espécie-área. Para isso foram escolhidas 5 praças na parte central da cidade, as quais foram São Sebastião, Pescador, Matriz, Relógio e Tiradentes. Bom, para a metodologia, a coleta de dados foi realizada de novembro de 2020 a outubro de 2021, nos períodos de manhã e tarde. No período da manhã eram coletados os dados das 6 às 8 da manhã e no período da tarde das 16 às 18 horas, se utilizando do método de transecção fixa, no qual o observador caminha a uma velocidade constante em um local, anotando todas as espécies identificadas por ele. Para se estimar o tamanho da área das praças, foi utilizado o aplicativo Google Earth Pro. Para a análise de dados, nós utilizamos o Jackknife de primeira ordem. Para avaliar a nossa eficiência amostral, utilizamos o teste paramétrico ANOVA para comparar as médias de riqueza entre as áreas amostrais, riqueza de aves. Utilizamos a regressão linear simples para verificar a relação da variável preditora, tamanho das áreas, com a variável resposta, riqueza de aves, para ver se existe alguma relação entre essas duas variáveis. A frequência de ocorrência, no qual classificamos as aves em comuns, incomuns ou raras, e o índice de similaridade de Jacquard, que é o índice qualitativo para ver o quão similar são as comunidades de aves entre as áreas amostradas. Como resultado, nós obtivemos 44 espécies observadas, sendo que o estimador de riqueza apontou um total de 49. Com isso, nós tivemos 89% de eficácia na nossa amostragem, com a curva acumulativa de espécie tendendo à estabilidade. Nós registramos 19 famílias, com as famílias Traupide e Tiranide sendo as mais representativas. Aqui nesse gráfico nós temos as áreas amostrais e o número de espécies para cada área. A Praça São Sebastião foi a que apresentou maior riqueza, com 39 espécies, seguida de Pescador, com 33. Rodrigues e Tiradentes tiveram cada uma 29, e a Matriz foi a que apresentou uma menor riqueza, com somente 28 espécies. Os setívoros, onívoros e granívoros foram as guildas tróficas dominantes, enquanto os detritívoros e necrotívoros foram os menos representativos. A relação da riqueza de espécies com o tamanho da área não apresentou relação significativa, com o p-valor sendo igual a 0,07. E o índice de similaridade de Jacquard mostrou que existe uma alta similaridade entre as riquezas das áreas amostradas. Essa similaridade varia entre 70% e 90%, sendo que o dendrograma demonstrou a formação de dois grupos principais. Um composto pelas praças Rodrigues dos Santos, Tiradentes e Matriz, e o outro pela Praça do Pescador e pela Praça São Sebastião. A frequência de ocorrência demonstrou que a maioria das espécies é classificada como espécies comuns. Bom,
A dominância das famílias Tirania de Traupide está relacionada à sua ocorrência em áreas semiabertas, como por exemplo as que ocorrem nas cidades, né? São ambientes abertos e espaçados. Por isso essas famílias tiveram maior representatividade. Viúvas onívoras e insetívoras em áreas urbanas são menos prejudicadas, isso porque elas conseguem explorar formas de alimento mais abrangentes do que as espécies chamadas especialistas. Então elas conseguem prosperar melhor nesse novo ambiente modificado. Bom, como o tamanho da área não influenciou na riqueza, não teve relação com a riqueza de aves, isso pode estar associado ao grau de urbanização, porque o grau de urbanização, dependendo do local, pode ter mais efeito sobre a riqueza de aves do que outras variáveis, como, por exemplo, a estrutura da vegetação e o tamanho da área das praças, por exemplo. Nesse caso, uma variável que influencia muito em locais urbanizados sobre a riqueza de espécies é o ruído oriundo de ações antrópicas. A alta similaridade de espécies nas áreas amostradas se deve à homogeneidade causada pela antropização, e isso reflete também na comunidade de aves, ou seja, um ambiente mais homogêneo vai trazer comunidades mais homogêneas, mais parecidas. Bom, como conclusão, nós podemos dizer que a riqueza nas áreas das praças de Santarém é menor quando comparada com outros estudos em áreas urbanas realizadas no Brasil. Isso porque talvez esse resultado pode ser dessa forma, porque todas as 5 praças se encontram dentro do centro da cidade. E, diante disso, é necessário políticas de ações públicas para a manutenção da biodiversidade, não só de aves, mas também de outros organismos que possam vir a existir nessas praças. Aqui estão as referências da nossa apresentação. Agradecimentos ao FOPA pela oportunidade, né, de cursar um curso superior e à FAPESPA pelo fomento da bolsa. Muito obrigado.